Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Vão sendo bem-vindos, vão chegando. Entrei um pouquinho atrasado, estava numa reunião do hospital e estamos agora ao vivo para nossa live de sempre aqui. Vamos ver, estou organizando a minha internet ainda, mas já vai ficar tudo certo, não quero que caia. A ideia da live hoje é uma live que vai ser um pouquinho diferente, em que eu não tenho convidados, como normalmente a gente tem nas quartas-feiras, mas a ideia é da gente conversar um pouquinho. Eu quero falar a respeito do post que eu coloquei hoje. Eu acho que tem algumas questões bem importantes que a gente pode discutir e falar sobre cuidado, sobre saúde, que são fundamentais, mais ou menos uns 15, 20 minutos sobre isso, e depois a gente pode entrar nas perguntas e respostas, tá? Acho que fica uma boa forma, né? Fica tranquilo para todo mundo, fica interessante, e a gente faz de uma forma bem dinâmica, que é o principal. Vou enviando um aviãozinho aí para todo mundo e vamos já iniciar essa nossa conversa, tá bem? Eu peço que vocês não coloquem ainda perguntas aleatórias aqui no chat, porque eu não vou conseguir parar para ler enquanto eu estiver explicando, e elas vão se perder em relação a, né, até depois a parte do perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta específica sobre o que eu estou falando, daí sim acho interessante já colocar, tá bom? Eu não sei se todos vocês viram o post que eu coloquei hoje, que é da importância da gente falar sobre câncer. As pessoas muitas vezes fogem do assunto, acabam tendo medo até de falar sobre câncer. Muitas pessoas, né, que não convivem com essa realidade têm uma visão extremamente negativa sobre o câncer. Né? Como ontem a gente colocou ali, mas como assim você está com câncer? Nem parece, está tão bem. Ou, tá com câncer, vai morrer. Né? Tantas coisas que vocês já ouviram, né? Muito mais do que eu. E a gente precisa, então, abordar sobre isso, né? E levar a educação sobre essa situação para todo mundo. Tá? E o post que eu coloquei sobre isso é da importância da gente conscientizar as pessoas sobre o câncer. Ninguém tem dúvida para falar sobre a importância do controle da pressão, sobre o controle da diabetes. A gente sabe a importância, né, e riscos, por exemplo, do AVC, do infarto, mas pouco se fala que o câncer é a segunda principal causa de morte nos países em desenvolvimento como o Brasil. Já temos dados apontando que nos países desenvolvidos o câncer passará a ser a primeira causa de morte muito em breve. Veja a importância do tema, né? Falar sobre câncer, prevenir o câncer, e muita gente foge dele ainda. E é por isso que eu sempre peço ajuda para vocês, para a gente espalhar, né, as notícias, para a gente espalhar pela internet os assuntos sobre o câncer, para a gente começar a desmistificar, para a gente começar a tirar um pouco o tabu sobre essa doença. Qual é o principal tipo de câncer no Brasil? Desculpa, um pouquinho antes disso. Só para o ano de 2022, são estimados cerca de 500 mil, isso mesmo, 500 mil de novos casos de câncer. O principal deles, câncer de mama. Tá? São mais ou menos cerca de 50 mil novos casos de câncer de mama no Brasil por ano. Tá? Segundo câncer mais prevalente, câncer de próstata. Terceiro, câncer de intestino. Depois vem um pouco abaixo, câncer de pulmão. Né? Nas mulheres, câncer de ovário. Câncer de ovário é o principal câncer ginecológico. Tá? Nas mulheres também temos o câncer do colo uterino, que a gente tem que ver como uma vergonha um país como o nosso ainda ter câncer do colo uterino. A gente não pode mais ter essa doença. Essa doença tem que ser erradicada. Já existe vacina contra ela. Está no SUS. É só levar as meninas, né, as filhas. Tem que vacinar. São 3 doses. Estão à disposição. Nós precisamos combater essa doença. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é que o diagnóstico do câncer acaba sendo tardio. Eu recebo diversas perguntas todos os dias na caixinha, né, relatando casos de câncer, me perguntando, tem chance de cura? Pessoal, todo câncer, não importa se é de pele, se é de pâncreas, se é de pulmão, se é de mama, quando diagnosticado num momento inicial, sim, ele tem boas chances de cura. Quanto antes desse diagnóstico, maior são as nossas chances de cura da doença.
Mas onde é que vem a dificuldade? A dificuldade é que a maioria dos nossos casos são diagnosticados no momento tardio, no momento em que a doença vem trazer sintomas. E a gente sabe que o câncer só traz sintomas, na grande maioria das vezes, quando ele já é uma doença avançada. Quando eu faço um diagnóstico de uma doença avançada, mesmo que não seja metastática ainda, mas uma doença muito grande, muito volumosa, daqui a pouco com linfonodos comprometidos, a chance de eu ter uma recorrência da doença no futuro é maior. A chance dessa doença voltar, independente de ter feito os tratamentos, é maior do que se o diagnóstico foi feito de uma doença inicial. Por exemplo, outra questão bem importante, câncer de intestino, quando diagnosticado numa fase bem inicial e tratado, ainda sem ter os linfonodos, que são aquelas ínguas comprometidas, muitas vezes nós não precisamos nem fazer quimioterapia depois da cirurgia. Então, veja a diferença e a importância de fazer esse diagnóstico precoce. Ah, doutor, mas como é que a gente faz esse diagnóstico precoce? Nem todas as doenças a gente consegue, mas nós já temos pelo menos 5 e talvez 6, eu vou explicar depois porque o talvez, em que nós temos exames que a gente pode fazer e diagnosticar essa doença antes dela dar sintomas. Eu estou falando essa doença, mas na verdade, né, o câncer não é uma doença, ela é um guarda-chuva em que temos mais ou menos 200 a 250 tipos diferentes de doença ali por baixo. Tá? E quais são os tipos de câncer que nós temos exames para fazer, que são chamados exames de rastreio ou de screening, significa a mesma coisa, rastreio ou screening, para conseguir fazer um diagnóstico de uma forma bem precoce e desta forma melhorar os nossos resultados. O primeiro deles todos, tá, é aquele bem conhecido, que é o caso do câncer de mama, e que ele é muito falado. Todo mundo já ouviu falar do Outubro Rosa, ninguém tem dúvida sobre a importância do rastreamento, né, do câncer de mama. E quais são os exames que nós temos, então, para fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama? Mamografia, a indicação inequívoca, então, para todas as pessoas, todas as mulheres, é fazer mamografia uma vez ao ano a partir dos 50 anos. Existe muita discussão e eu concordo com essa individualização. Eu acho que deve ser feita, que é de iniciar a mamografia a partir dos 40 anos. Ah, e o ultrassom? O ultrassom é a mesma coisa que a ecografia, aqui no Sul a gente chama de ecografia. Tá? Nós vamos utilizar ela juntamente com a mamografia, principalmente nas mulheres mais jovens ou naquelas que têm uma mama densa. Tá? A Vivi está perguntando como que é classificado um câncer de mama avançado. A gente vai usar, na verdade, os dados, né, do exame de imagem, da mamografia ou do ultrassom, associado, né, com, dependendo do tamanho, a gente vai fazer tomografias, né, tórax e abdômen, vamos ver se tem as ínguas comprometidas. Né? Vai ser feita toda essa avaliação sistêmica. Classificação em avançado ou não é que a gente vai utilizar os dados sistêmicos. Sistêmico significa corpo todo. Se a gente tem a doença em outro local ou não, e o tamanho e quais são as características da doença local. Isso tudo está padronizado nos livros já. Isso não é uma coisa que sai da cabeça de cada médico. Isso já está tudo bem padronizado. Então, primeira doença que falamos é aquela que todo mundo conhece, que é muito falado, Outubro Rosa, câncer de mama. Toda mulher precisa fazer mamografia a partir dos 50 anos. Eu acho, minha opinião, tá? Isso vem de acordo com várias entidades médicas, que nós deveríamos baixar isso para 40 anos. Tá? Câncer de mama com linfonodo comprometido é considerado avançado se for linfonodo axilar, então axila do mesmo lado da mama, não, é localmente avançado, ainda não. Tá? Mas isso aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais à frente. Depois, quando eu entrar, eu quero poder passar todas as doenças. Tá? Então, mama já foi dito. Qual é a próxima? É o câncer de intestino. É inacreditável que tem muitas pessoas que já fizeram milhões de exames na sua vida e nunca fizeram uma colonoscopia. A colonoscopia é o exame para diagnóstico precoce e, na verdade, a gente pode fazer prevenção também. Isso é, diagnosticar doença
na verdade, pré-maligna, tá? Fazer o diagnóstico da doença antes de virar câncer com a colonoscopia. A colonoscopia está indicada para todas as pessoas, homem ou mulher, a partir dos 50 anos. Ah, tive caso na família. Se for um caso na família de primeiro grau, a gente inicia 10 anos antes da idade que aquela pessoa teve o câncer. Por exemplo, minha mãe teve câncer de intestino aos 55. Começamos aos 45. Meu pai teve câncer de intestino aos 40. Começa aos 30. Tá? A gente só baixa. Meu pai teve câncer de intestino aos 75. Então é os 65? Não, é os 50. No mínimo 50. Tá? Então, doutor, dá para fazer outro exame além da colonoscopia? Não, o exame indicado para rastreamento e já para diagnóstico e tratamento é a colonoscopia. Porque outros exames podem ter os chamados falso negativos, por exemplo, sangue oculto nas fezes. Pode vir o falso negativo. O que significa um falso negativo? É vir um resultado negativo, mas na verdade ter a doença. Porque as lesões pré-malignas, que são os pólipos, tá? Pólipos é como se fossem umas verruguinhas que vão crescendo no intestino, elas não dão sangramento muitas vezes. Tá? Então, por isso que acaba não adiantando. A gente tem que fazer o exame indicado para rastreamento é colonoscopia. Tá bem? Começando aos 50 anos, tem bastante discussão e provavelmente nos próximos anos isso vai baixar para 45 anos. E se tiver alguém na família com doença, 10 anos antes. Tá? Pessoal, estou vendo vocês colocar muitas perguntas variadas, tá? Como a gente tinha conversado. Agora eu vou falar sozinho sobre os exames de rastreamento e depois eu abro para fazer as perguntas variadas, tá? O Rodrigo está perguntando de quanto em quanto tempo devo fazer. Vai depender dos achados da colonoscopia. Se for uma colonoscopia completamente normal, a repetição é entre 5 e 10 anos. Se tiver alguma alteração como pólipo, vai depender, né, desse achado do pólipo, então a gente, né, vai ter que fazer de uma forma um pouco mais precoce. Dependendo, se for uma lesão até maligna, a gente pode ter que repetir uma vez por ano. Então vai depender do achado da primeira. Tá? Mas vindo totalmente negativa, totalmente normal, 5 a 10 anos. A outra doença que eu quero falar é uma doença também que as mulheres estão super acostumadas, que se fala bastante, que é o câncer de colo uterino. Tá? Câncer de colo uterino, a gente faz a prevenção dele com o... Vamos ver se voltou, pareceu que tinha pausado. O colo do útero é a parte do útero que fica dentro da vagina. E ela é, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês assim, ó, como se fosse um cone. Na hora de coletar as células, a gente tem que coletar as células tanto ao redor como lá dentro. Por isso que eles usam aquela escovinha, que às vezes as mulheres reclamam que dói bastante, que às vezes sai até um pouquinho de sangue. Porque tem que passar a escovinha dentro do canal para coletar as células que estão lá dentro do canal. Tá? Indicação também, a partir do momento que a mulher começa a ter uma vida sexual ativa, já tem indicação de começar esse acompanhamento. Tá? Super importante, repetição uma vez ao ano. Tá bem? Quero falar de uma doença um pouco diferente, que muitas pessoas nem sabem que existe indicação de prevenção, né, e de exames, que é o câncer de pulmão. Sim, a gente tem indicação de fazer tomografia de tórax para prevenção do câncer de pulmão, mas não é para todas as pessoas. Essa sim a gente vai ter uma indicação super individualizada. Quem que tem indicação de fazer tomografia para câncer de pulmão? Tá? São pessoas com histórico de tabagismo, de uma quantidade que a gente considera razoável a grande de cigarros. O que é isso? 30 maços ano. Como é que a gente calcula maços ano? A gente pega o número de maços de cigarro que fuma por dia e multiplica por quantos anos a pessoa fuma. Digamos que a pessoa fume um maço de cigarro por 10 anos. Esse número dela vai ser 10. Ela fuma 2 maços de cigarro por 10 anos. O número dela vai ser 20. A gente multiplica um por outro. Se esse número der 30,
ou mais, e a pessoa ter mais de 50 anos, está indicado fazer a tomografia de tórax para ver se tem alguma alteração. Tá? Ah, mas o meu pai fumou muito, o número dele dava 50, mas ele já parou de fumar há 5 anos. Não importa, tem indicação de fazer. Todas aquelas pessoas que pararam de fumar há menos de 15 anos, e esse seu número dá 30, tem indicação de fazer a tomografia do tórax. E esse é um exame que a gente fala muito pouco, que a gente precisa começar a falar mais sobre essa questão do screening de câncer de pulmão. É super importante. Pulmão é uma doença que, quando diagnosticada no momento inicial, tem boas chances de cura, e quando a doença já é um pouco mais avançada, essa chance de cura diminui bastante. Outras duas doenças para a gente terminar, tá? E essas duas vêm com um asterisco, porque existe um pouco de controvérsia sobre elas. Primeira, câncer de pele. Principalmente pessoas aqui no sul do país, que têm uma descendência europeia, então são pessoas de pele mais clara, mais branca, olho azul, olho verde, cabelo ruivo, né, o cabelo loiro. Nós temos uma chance maior de câncer de pele. Então nós temos a indicação de uma consulta anual com um dermatologista para examinar a pele. Para olhar a pele de cima a baixo. Tem que olhar couro cabeludo, tem que olhar entre os dedos, tem que olhar embaixo do braço, tem que olhar a unha, tem que olhar mão, tem que olhar pé. Tudo isso tem indicação, tá? Pra gente fazer. Pessoal, eu não vou falar de doenças que não tem indicação de screening nesse momento. Eu tô falando sobre screening de câncer. Não adianta vocês ficarem colocando aí câncer de pâncreas, câncer de ovário, não tem indicação. Então, depois que eu terminar essa parte toda, eu entro nas perguntas de vocês, tá? E a última doença é o câncer de próstata para homens. Né? Se fala muito sobre PSA, toque retal. São intervenções fáceis de ser feitas, de baixo custo, mas que existe muita disputa e discussão na literatura se a gente deve ou não deve fazer esses exames. Mas por que isso? Porque mesmo a gente fazendo e aumentando o número de diagnósticos, a gente não conseguiu impactar do ponto de vista de tempo de vida na população. Por quê? Porque o câncer de próstata, muitas vezes, ele ficaria silencioso por um período muito grande. Então, fazer o diagnóstico nessas pessoas, na verdade, talvez eu não esteja ajudando elas. Então, existe bastante discussão, algumas entidades orientando que faça, outras orientando que não teria que fazer. Minha opinião, eu acho que nós temos indicação porque o diagnóstico precoce do câncer de próstata diminui muito a morbidade. O que é morbidade? A morbidade são os efeitos adversos do tratamento e mesmo da própria doença. Tá? Porque eu tratar um câncer de próstata inicial é uma coisa. Eu tratar um câncer de próstata num homem que já tem metástases ósseas, eu vou estar piorando a qualidade de vida dele. Por mais que eu consiga controlar e não venha incomodar ele, essas metástases ósseas, eu vou colocar ele em risco de fraturas, eu vou ter que colocar ele num tratamento que tem mais efeitos colaterais do que se eu fizer o diagnóstico lá no início. Então essas são as doenças que nós temos indicação de fazer exames para buscar um diagnóstico precoce. Mama, colo uterino, intestino, pulmão, pele e próstata. Ah, doutor, ovário. Não tem. Os estudos não mostraram benefício em fazer ecografia transvaginal em todas as mulheres. Ah, doutor, câncer de pâncreas. Não tem. Nenhum exame mostrou benefício do ponto de vista populacional para a gente conseguir o diagnóstico precoce. Qualquer outro tipo. Sarcomas. Não tem nenhum exame que a gente consiga fazer o diagnóstico. Estômago, fazer endoscopia todos os anos. Não tem indicação também, tá? Qual o exame do pulmão, a Geli está perguntando? É a tomografia de tórax para aquelas pessoas com mais de 50 anos e que fumam muito. O que é fumar muito? Calcula quantas carteiras de cigarro fuma por dia, multiplica por quantos anos que fuma. Se der mais de 30, isso é muito, tá bom? Essa é a conta, gente. Ó, a Amanda está perguntando. Número de carteiras de cigarro por dia, e a gente pega
né, aquele momento que a pessoa fumou o máximo, que a gente sabe que ao longo da vida acaba sendo variado, né? Tem períodos que fumou mais, períodos que fumou menos. A gente normalmente pega o maior valor e multiplica pelos anos fumados. Se der mais do que 30 e a pessoa tem mais de 50 anos, tem indicação de fazer tomografia de tórax. Tá bem, pessoal? Isso era o que eu gostaria de conversar com vocês agora, para a gente conseguir realmente espalhar essas notícias, né? Vocês pensarem se vocês já estão com seus exames de screening em dia, tá? Tá faltando alguma coisa? Não tá faltando? O que já fez? O que não fez? Os seus familiares, para a gente conseguir realmente buscar esse diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce salva vidas, podem ter certeza absoluta quanto a isso. Tá? Abro agora para perguntas variadas, aquilo que vocês quiserem saber, a gente começa a conversar e eu vou começar respondendo, né? Então, como o aquecimento aqui, enquanto vocês estão colocando, as duas perguntas que já estão na minha tela. Se eu indico colonoscopia anual, não, a indicação da colonoscopia ela é a partir dos 50 anos ou 10 anos antes, quando tem algum familiar com história de câncer de intestino, e ela vai ser repetida conforme o resultado da primeira colonoscopia. Tá? Colonoscopia normal, repetição entre 5 e 10 anos. Tá bom? Edinalva, câncer de estômago, terminei tratamento, meu onco nunca passou o PET, só tomografia, não é indicado nesse caso. Eu tenho muitos pacientes que vão ter essa mesma pergunta, então, em relação a mim, porque é bem comum a gente utilizar muito a tomografia mesmo por algumas restrições e dificuldades de conseguir o PET. Tá? Tendo acesso ao PET, eu costumo fazer um PET lá no momento do diagnóstico, né? Após o tratamento, acaba sendo discutido, fazer um para ver se realmente está ok, e depois eu costumo seguir com tomografias também. Tá? Acho que a indicação do PET tem que ver de caso a caso, e muitas vezes é complicado da gente conseguir mesmo. Tá? Então, às vezes a gente acaba supervalorizando o PET e muitas coisas a gente consegue fazer com as tomografias. Tá? Então, nem sempre tem que ser essa briga toda pelo PET. Não é que o PET não seja bom, o PET é maravilhoso, mas tem que ver quanto que vale e quanto que não vale a pena a gente realmente brigar com os convênios e com todas as indicações ou não que existe em relação ao exame. Tá bem? Você pode falar sobre colo retal metástase hepática, quimio neoadjuvante atualmente. Posso, um tema bem interessante esse mesmo. Só um segundinho que eu travei aqui. O câncer de intestino, ele acaba sendo um câncer, uma doença que a gente está tratando ela de uma forma diferente nos últimos anos, a gente está aprendendo. Tá? Antigamente, o que se dizia? Câncer de intestino com metástase é igual a quimioterapia paliativa. Quimioterapia paliativa significa, né, um tratamento não curativo. Essas nomenclaturas estão caindo por terra porque os tratamentos estão melhorando muito e a gente está conseguindo ver, né, pacientes que antes eram ditos, né, que teriam um tratamento paliativo, já sem tratamento há muito tempo e com a doença completamente controlada. Acho que vocês viram um story que eu coloquei, que é um gráfico de melanoma, uma boa porcentagem de pacientes vivos em 90 meses, isso é 7 anos e meio, algo impensável um tempo atrás. Tá? Mas voltando para a pergunta da Jaque, então, se fez um diagnóstico de câncer de intestino e a gente tem uma, no máximo duas, né, às vezes lesões no fígado ou no pulmão, sendo os únicos órgãos com metástase, né, com lesão à distância, e que o cirurgião me diga que consiga ressecar toda essa lesão, nós temos utilizado, sim, estratégia de operar a metástase. Daí vai variar um pouco, se vai começar com químio, depois vai operar, depois completa com químio, ou se vai operar e depois fazer toda a químio, isso vai depender de cada caso, tá? Mas sim, a gente tem feito esse tipo de tratamento. Atualmente até estou com um paciente internado agora que a situação é exatamente essa. Ele tinha um diagnóstico de um tumor no intestino e uma lesão de 8 centímetros no fígado, era uma lesão única. Tá? E esse caso, sim, nós precisamos do PET. O PET é fundamental para essa tomada de decisão nesse caso. A gente operou a lesão principal dele do intestino, porque estava dando sintomas. Eu comecei a fazer quimioterapia, a gente fez 3 meses de quimioterapia, a lesão do fígado diminuiu bastante, agora ele operou. Assim que ele sair do hospital, se recuperar, nós vamos completar a quimioterapia dele com mais 3 meses de tratamento.
e a gente tem uma possibilidade de resolver a situação e a doença não voltar em torno de 50%. Então, é uma grande evolução. E isso a gente faz para o intestino quando a metástase está no fígado e às vezes quando a metástase está no pulmão. Obviamente existem individualizações de casos, tá? Sim, vocês vão dizer, meu onco, tipo, eu tenho outras doenças e meu onco resolveu fazer isso. Tá bem, mas isso é o que está bem estabelecido, tá certo? Vamos ver. Estou na quarta quimio, CA19 era 131, está 176, certo? Se não está fazendo efeito... Assim, né, pessoal, eu não posso fazer análise de casos individuais por aqui, isso é bem importante, tá? Eu não posso dar opinião sobre seus casos, eu falo sempre de uma forma geral, mas a gente está vendo valores platôs, né, com uma mínima modificação. E a outra coisa super importante, marcadores tumorais, que são esses exames de sangue, eles nos dão pistas do que estão acontecendo. Eles não são a resposta para tudo. Eu tenho um marcador, estava 1000, foi para 100, foi para 10, ótimo, está caindo, provavelmente a doença está respondendo. Vamos ver o que a tomografia vai nos dizer. Eu tinha um marcador que estava 100, foi para 1000, provavelmente a quimio parou de funcionar, vamos ver o que está dizendo na tomografia. Tá? Mas essas são pistas. Geralmente a gente precisa associar as coisas, tá? Nunca é um exame único, uma coisa só. O Rodrigo colocou que foi diagnosticado com câncer de testículo aos 40 anos, fez orquiectomia, que é a retirada do testículo, e está fazendo acompanhamento, não precisou de químio. Né? Então, isso é uma informação super importante. Né? Nós somos muito... nós temos muita resistência para cuidar da nossa própria saúde. A mulher cuida muito mais do que o homem. E a gente precisa, né, mudar isso. O homem fica doente. O homem também tem doença. E o homem morre antes que a mulher. Por quê? Porque o homem não se cuida, geralmente. Então nós temos que fazer o controle. Nós não podemos ter vergonha. Tá? Eu já peguei muito caso de pessoas que deixaram a doença crescer muito por vergonha de ir no médico. Mulheres com uma lesão grande de mama, que tiveram vergonha de mostrar para sua família, que tiveram vergonha de ir no médico. Homens com lesão de testículo. Tá? O testículo acaba sendo algo muito particular, assim, né, para muitas pessoas. O testículo crescendo, estava muito grande, muito diferente um do outro. Por vergonha não foi no urologista, não procurou o médico. Imagina, tem que fazer uma cirurgia e tirar um testículo. Só não tem problema nenhum. Se tem doença, se tira aquele testículo e segue a vida, segue normalmente. Tem o outro. Tá? Então, vergonha por estar tendo sangramento nas fezes, de ir no proctologista, vergonha do toque retal, do exame. A gente tem que perder essa vergonha. Tá? Tenho lives aqui no perfil que estão salvas, com uma menina que teve câncer no intestino, que contou que ela, por vergonha, demorou para procurar atendimento. Então, vamos ter essa consciência. E eu vejo muito o homem não procurando ajuda mesmo. Se a gente pegar aqui o perfil onde a gente fala sobre saúde o tempo todo, vocês, tá falando sobre doença, sobre câncer. Não, estamos falando sobre saúde, sobre buscar ajuda, sobre como melhorar. 95% das pessoas que estão aqui no perfil são mulheres. E aqueles que querem saber sobre câncer de próstata, geralmente não é o homem, é a mulher querendo saber para cuidar do seu pai, do seu irmão, do seu marido, porque ele não está interessado. E a gente precisa mudar muito isso. Obrigado pelas palavras, Sami. Muito, muito obrigado. Nascimento, então, fiz mamografia, deu BIRADS 2, só que minha mama está densa. Isso é preocupante? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de BIRADS. BIRADS é um score de pontuação que o radiologista utiliza para classificar os achados da mama. Tá? Ele vai de 0 até 6. Esqueçam o 0 agora. Vamos começar pelo 1. O que é BIRADS 1? Nenhum achado na mama. Isso é muito raro, isso normalmente é em adolescentes ou adultos jovens, porque é muito comum da mulher ter nódulos ou pequenas alterações na mama. Tá? Então, 1, não tem nada. 2, que é o mais comum, são achados benignos da mama. E esses achados, eles não viram câncer. Doutor, mas eu tinha uma mamografia que era BIRADS 2 e agora estou com câncer um ano depois. Por quê? Surgiu o câncer, mas não é aquilo que tinha um ano antes que se transformou em câncer.
Tá? Então, o 2 é benigno, não precisa se preocupar, mantém o processo de screening, que é repetir em 1 ano. O 3 são achados duvidosos, altamente possíveis de ser benigno, repete o exame em 3 meses. Desculpa, em 6 meses. 4 e 5, achados potencialmente malignos. Achados que podem ser câncer. Indicação de biópsia. BIRADS 4, BIRADS 5, indicação de biópsia, indicação formal. E o 6 é quando a gente sabe que já tem câncer, por exemplo, se fez um diagnóstico de um câncer de mama na mulher e ela começou uma quimioterapia. E ela vai lá e faz um novo exame para ver como é que tá. Então eu sei que aquela lesão é um câncer, ela vai ser classificado como 6. E o 0, doutor? O 0 é quando o radiologista, por alguma questão técnica, não consegue avaliar aquele exame. Fica um exame inconclusivo. Normalmente a gente vai ter indicação ou de repetir aquele exame ou de complementar com algum outro. O que seria o outro? A ecografia ou ultrassonografia da mama, que também é muito utilizado nas mulheres com mama densa ou nas mulheres jovens, fazer os 2 exames. Tá? Normalmente o radiologista coloca no laudo quando é necessário complementar com a ecografia ou com a ultrassonografia, que é o mesmo exame. Tá bem? Rodrigo perguntando de novo por que se fala tão pouco de câncer de testículo. Eu acho que muito por preconceito, e tá muito já está na mídia e coisa, a importância do câncer de mama, se fala tanto dessas outras doenças e a gente acaba esquecendo um pouco das outras que não são tão prevalentes. A gente precisa mudar isso. E eu conto com a ajuda de todos vocês para a gente levar a informação para esse povo. De que forma a gente leva? É distribuindo conteúdo, encaminhando, comentando, colocando nas redes, né? Não só o meu, de todo mundo que está falando sobre saúde aqui no Instagram. Eu sempre gosto de dizer, né, quando eu converso com algumas pessoas, o Instagram virou a propaganda da novela das 9 antigamente. Né? Tá todo mundo aqui, então as informações estão no Instagram. É aqui que tá todo mundo o tempo inteiro olhando e folheando, então nós temos que falar de saúde nessa rede. E é legal que cada vez mais vindo médicos, vindo pessoas, não só médicos, né, mas profissionais da área da saúde, falar sobre. Né? Saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, questão da nutrição, né? Os perigos da obesidade, fisioterapia, enfermagem. Tem espaço para todo mundo. E a gente precisa ficar divulgando tudo isso. Vamos ver. Câncer de próstata com metaciose, tratamento com Zoladex, tem cura? Pessoal, você sabe que eu nunca falo sobre cura aqui, tá? Porque eu acho que isso é muito complicado. Eu já coloquei a minha visão de cura em mais de uma vez, depois a gente pode até compartilhar o post, porque é muito complicado. Por exemplo, tu pega uma doença, um câncer de mama, tá? Ele era pequeno, operou, fez lá o seu hormônio, terminou tudo, vamos dizer, tá curado. E eu já vi casos assim, 15 anos depois, voltou o câncer de mama. Como assim? Não estava curado, doutor? Então por isso que eu não uso. Como é que, se estava curado, aquela doença não pode voltar? Concordam comigo? Então, essa questão de cura é algo que eu não gosto muito de usar a palavra, tá? Mas um câncer de próstata com lesões ósseas é altamente improvável que a doença vá desaparecer. Ah, mas o PSA zerou. Sim, o PSA zerou por causa do tratamento. Tá? A gente consegue controle da doença, mas é altamente improvável que desapareça tudo e que depois, e se parar o tratamento, a doença não volta. Ah, mas eu já vi um caso. Sim, eu sei, eu também. Eu tenho um caso de um câncer de pulmão com doença metastática há 2014, então hoje nós estamos com 8 anos que a doença está completamente parada, sem tratamento. Tá? Sim, todo mundo tem essas situações que não sabe explicar, que muitos chamam de milagre. Mas a gente tem que entender o que é o esperado para todo mundo. Estou fazendo quimio, tenho triplo negativo de mama. Estou tomando paclitaxel, carboplatina, que são quimioterapias, uma vez por semana. O senhor acha eficaz o tratamento triplo negativo? Paula, como eu coloquei, né, não faço avaliações de casos individuais por aqui, porque eu sou proibido. Tá? Isso é proibido por lei. É uma questão ético-legal super importante em que eu não posso descumprir. Então, questões individuais têm que ser vistas com seus médicos. Tá? Além do mais, é impossível fazer qualquer tipo de avaliação baseada numa história de 4 linhas de uma doença tão complexa como é o câncer.
Tá? Então, me desculpem, mas eu nunca vou conseguir fazer análise individuais de vocês. Ah, doutor, eu queria muito a sua avaliação médica. Não tem problemas. Marcamos uma consulta, né? Vocês fazem, me mandam o seu contato, a minha secretária entra em contato com vocês, a gente agenda uma consulta virtual, eu faço, né? Vou ter acesso a vocês, nós vamos fazer uma consulta e eu passo toda a minha visão médica, minha opinião médica. Tá? Não existe, doutor, qual que é a tua opinião? Não. Sempre que um médico fala sobre uma doença, né, então a sua opinião, ele está passando a sua visão e tem muita responsabilidade por trás. Então eu preciso ser responsável com vocês e no momento em que eu colocar algo sobre a sua doença, eu preciso ter todas as informações porque eu sei que vai ser muito importante o que eu vou falar para vocês. Tá? Então eu preciso ter responsabilidade e respeito por vocês mesmo. Tá? Thaís colocando, fez cirurgia no intestino e fígado. Se Deus quiser, estou terminando o tratamento com quimio adjuvante. Isso aí, muito bom. É mais ou menos aquela situação que a gente estava comentando antes, né, da cirurgia da doença metastática no fígado. E quimio adjuvante, para quem não sabe o que é essa palavra, adjuvante nada mais é que uma palavra muito feia para dizer tratamento após a cirurgia. Pode ser químio, pode ser rádio, pode ser droga-alvo, pode ser imuno, não importa. Qualquer tratamento depois da cirurgia, a gente chama ele de adjuvante. A Vivi colocou que tive câncer de mama, operei a mama e fiz químio. Então, fez a cirurgia, fez a químio, que é a químio adjuvante. Tá? Esse é um tema super importante. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, quem não viu ainda vale muito a pena ver. E é uma pergunta que muitas pessoas têm. Doutor, para que serve o tratamento após a cirurgia, se na cirurgia tirou toda a doença? Eu sei que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm. Né? O tratamento após a cirurgia tem um intuito de diminuir a chance da doença voltar. Simples assim. É por isso que a gente indica tratamentos. Para diminuir a chance da doença retornar. Mas, independente do tratamento que é feito, nós nunca teremos 100% de certeza que a doença não vai voltar. Nós nunca vamos conseguir zerar. E é por isso que a gente precisa ficar fazendo o acompanhamento. É por isso que a gente continua fazendo as consultas, é por isso que a gente faz os exames, porque se a doença retornar, que a gente consiga fazer esse diagnóstico da forma mais precoce possível. Tá? Porque muitas vezes quando a gente faz um diagnóstico, né, de uma recidiva, que é o retorno da doença, com um volume pequeno, muitas vezes a gente consegue resolver a situação mais uma vez. Ixi, perdi tudo. Vou ter que voltar. Às vezes dá uma loucura aqui e anda. Vamos ver se eu encontro. Se eu pular alguma pergunta, vocês colocam de novo, tá? Aqui, encontrei, da Giovana. Terminei tratamento recente para câncer do colo do útero, recidivado, junto ao osso do ilíaco e peritônio. Fiz quimioterapia, mais o Avastin, que é o bevacizumab. Qual a importância do Avastin? O Avastin, ela é uma medicação, tá? Em que ela mexe na questão dos vasos sanguíneos que o tumor cria. O que é o tumor? Vamos lá. Vamos entender isso. O tumor é um crescimento de células, certo? É um crescimento anormal de células. Não importa o tipo de célula que for, se for células normais, né, ou mesmo que sejam estranhas ao local, é um tumor benigno. Não sei se vocês viram a foto que eu coloquei de um teratoma hoje. É um tumor de ovário que tinha cabelo, que tinha dente, que tinha um monte de coisa. Mas eram células normais, embora num local errado, isso é um tumor benigno. Se eu tenho células anormais ou malignas, eu tenho tumor maligno. Independente do tipo de célula, para ele crescer vai ter que ter vasos, que precisa chegar sangue. É pelo sangue que chega a nutrição. O Avastin, ele interfere nessa produção dos vasos. Tá? A importância dele, que a gente conseguiu ver num estudo para câncer de colo uterino. Como é que era esse estudo? Metade das mulheres fizeram só químio, a outra metade fez a mesma químio e recebeu também o bevacizumab, esse remédio que mexe nos vasos. E se viu que as mulheres que fizeram com o Avastin, então com o bevacizumab, viveram mais tempo, tiveram melhores resultados. Então essa é a importância do Avastin no câncer de colo uterino. Faço uma live sobre câncer de esôfago metastático. Estão pedindo. Na verdade, a gente pode combinar uma live para conversar um pouquinho sobre câncer de esôfago metastático, né? Porque não vejo
a gente ter tanto assunto assim para fazer uma live inteira de 1 hora, tá? Porque eu consigo falar apenas as questões mais gerais sobre as doenças, né? Mas o câncer de esôfago metastático. O câncer de esôfago, para quem não sabe o que é o esôfago, é a garganta, tá? É o tubo que leva a comida da boca até o nosso estômago, tá? O câncer de estômago, do esôfago, desculpa, geralmente ele está relacionado com tabagismo e com bebida alcoólica, principalmente quando é do tipo epidermoide, ou é o câncer que dá geralmente da metade para cima do esôfago. Quando a gente tem o chamado adenocarcinoma, ele é um câncer mais parecido com o câncer de estômago. Tá? Quando a doença é localizada, o tratamento costuma ser com cirurgia, ressecção do esôfago. Sim, a gente tira a garganta toda e puxa o estômago lá para cima, cola lá em cima. Ou tem outras técnicas que colocam um pedaço do intestino grosso para fazer essa ligação. Quando a doença, quando não é mais possível fazer a cirurgia, mas a doença não é avançada ainda, né, não é metastática, a gente pode fazer o tratamento com químio e radioterapia juntas. Aí tem uma chance de resolver a situação. E quando a doença é avançada, né, metastático, o tratamento acaba sendo com remédios pela veia, né, quimioterapia basicamente. Churrasco faz para quem está em tratamento de câncer. Eu acho que nós estamos falando sobre o consumo da carne vermelha, tá? A carne, ela pode ser consumida sim. Se fala que a quantidade segura, né, para diminuir a chance de câncer, em quem não tem câncer, é um consumo de até 500 gramas de carne vermelha por semana, não é por dia, tá? Tem que cuidar com a carne muito passada, então que fica queimada, que acaba tendo algumas substâncias que possam ser cancerígenas, mas a gente não tem esses dados mais a fundo, tá? Eu sempre digo assim, quem está em tratamento de câncer, principalmente com quimioterapia, tem que ver como é que está a tua sensibilidade, a tua vontade do consumo de alimento. Quais são os que tu está com mais vontade naquele momento, né? Se está com vontade de churrasco, pode comer um pouco, não vai exagerar, não vai comer churrasco todos os dias. Bom senso é fundamental. Tá? Não gosto daquele nunca e sempre na medicina não funciona. Tá? Tem poucas coisas que a gente vai dizer nunca, né, que não deve ser feito, poucas que vão ser sempre, mas o bom senso ela é fundamental para cada momento. A Jaque agradecendo, muito obrigado, eu que agradeço aqui pelas perguntas, que está aqui conosco. A Ju, hoje faço uso do tamoxifeno e Zoladex, qual a relação entre não poder tomar bebidas alcoólicas? Vocês me perguntam muito sobre bebida alcoólica, tá pessoal? Bebida alcoólica e uso de medicação vai depender muito de cada medicação. Isso tem que ser visto com o seu médico, tá? Eu não posso abordar essas questões por aqui. Vocês nunca vão me ver respondendo sobre isso na caixinha ou outros locais. Converse especificamente com o seu médico. A Elise, para câncer de pulmão, metástase na pleura, existe exame com marcador? Não existe marcador sérico, né, que é o exame de sangue para câncer de pulmão. Nós não temos esse... Nós temos para câncer de intestino, que é o CEA, que é o CEA. Nós temos para câncer de ovário, ou ali do peritônio, CA125. Para pâncreas, CA199. Para mama, mas ele não é tão bom, o CA15.3. Por exemplo, é um exame que eu não costumo utilizar muito, tá? Não acho ele tão fidedigno. Para testículo, que a gente estava falando antes, que serve também para melanoma, o LDH, para câncer de fígado, alfa-fetoproteína, mas para câncer de pulmão nós não temos marcador no sangue. Quem retira pólipos na coloscopia devido à doença inflamatória intestinal, terá câncer no intestino? Não, uma coisa não está ligada à outra, tá? A gente sabe que doença inflamatória intestinal, algumas, principalmente da doença de Crohn, tem um risco, né, de desenvolver câncer no futuro. E tem alguns tipos de pólipo que são chamados doenças pré-malignas, tá? Adenoma tubular, adenoma viloso ou túbulo viloso. São tipos de pólipo que são doenças pré-malignas. A gente tem que ficar fazendo o controle para ver se não vai surgir outros, tá? Mas depois que retirado aquele que foi retirado, está resolvida a situação. Obrigado, Irley, muito obrigado pelas palavras. Vivi, fiz cirurgia da mama e quimio, acho que ela está complementando agora, mas deu metástase no osso do quadril e pescoço. Estava fazendo uso de Zoladex. Hoje tomo aromazine, meu médico pediu para retirar meu útero e os ovários.
para quem não sabe, então, deixa eu só achar onde é que estão aqui. O Zoladex é uma medicação que acaba fazendo com que o ovário não produza hormônio feminino, tá? Então ele é um bloqueador hormonal para câncer de mama, hormônio positivo. E o Aromazin, ele também é uma medicação relacionada ao bloqueio hormonal periférico. Daí a ideia é de retirar todo o hormônio feminino. Agora, o motivo de retirar o útero e o ovário, daí tem que ver especificamente com ele, mas né, se está relacionado com alguma síndrome genética, por exemplo, do tipo BRCA ou coisas do tipo, né, talvez tenha indicação pelo risco de câncer nesses locais, mas normalmente câncer de mama metastático por si só não tem indicação de retirada, né, de ovário e útero. Então talvez tenha alguma questão específica. Comentar um pouco sobre sangue oculto nas fezes. Esse é um exame de fezes, tá? Em que na verdade se procura para ver se tem resquícios de fezes, de sangue, desculpa, ali naquelas fezes, porque não pode ter sangue nas fezes, né? Ter sangue no cocô, essa palavra, vamos usar a palavra mais comum, é algum sinal que tenha coisas ruins. O que acontece é que quando a gente tem o sangue oculto nas fezes positivo, então presença de sangue nas fezes, vai ter indicação de colonoscopia. A grande questão é que em muitos casos a gente vai fazer o diagnóstico só com a colonoscopia, o sangue oculto nas fezes vindo negativo, então ele não é um bom exame de screening, tá? Eu acho que eu não vejo uma grande utilidade, eu uso mesmo a colonoscopia. Eu acho que ela já é mais completa e a gente vai direto ao ponto. A Vivi colocando câncer de ovário em 1º de abril. Fiz esterectomia. Esterectomia é a retirada do útero, tá? Dia 14. Imagino que deve ter tirado o ovário também, tá? Já fiz 3ª quimioterapia, faltam mais 3. Isso aí, é o tratamento, né, pós-cirurgia para câncer de ovário. Né, a gente faz normalmente 6 quimioterapias adjuvantes para diminuir a chance da doença voltar, como eu coloquei um pouco mais cedo na live. A gente falou sobre isso. Tá? Mas tem um vídeo, não é muito longo, acho que deve ter mais ou menos uns 5 minutinhos, que está lá no canal do YouTube. O link para o canal do YouTube está na minha bio, é só vocês darem uma olhadinha, que eu explico bem direito, né, com todos os detalhes, o porquê de fazer tratamento após a cirurgia. A Fernanda colocando que o câncer de ovário é pouco falado. Na verdade, aqui a gente fala bastante, tá? Tem normalmente bastante pergunta sobre câncer de ovário, porque acaba sendo um câncer bem frequente, é o principal câncer ginecológico, então a gente fala bastante. Ele é um tumor em que a gente não tem exames de screening para fazer, então não tem indicação, pelo menos a nível populacional, do uso da ecografia transvaginal para diagnosticar precocemente. É um tumor que costuma responder bem à quimioterapia e normalmente ele só é considerado avançado quando a gente tem realmente doença fora da parte abdominal, por exemplo, nódulos pulmonares, nódulos hepáticos, coisas do tipo. Mas ter ascite, que é a água na barriga, ou ter nódulos de câncer no peritônio, ele ainda não é considerado metastático avançado e a gente consegue fazer um tratamento com chance de resolver toda a situação. E sim, ele realmente é um câncer bem silencioso, isso nos atrapalha. Meu pai teve câncer no intestino e mãe glioblastoma. Para intestino, colonoscopia. Para glioblastoma. Para glioblastoma não tem nenhum exame. Tá? Mais um dos tumores em que a gente não tem indicação de rastreio familiar. Muito obrigado. Quem é que colocou ali? A Carmen. Vamos ver a Ingrid. Viu que a cantora Simone hoje anunciou que foi diagnosticada com câncer de intestino. Eu vi. Né? Eu acho bom e ruim essas exposições, para ser bem sincero para vocês. Eu acho bom porque a gente coloca na mídia, né, para falar sobre a doença, e a gente precisa falar sobre isso, né, a gente precisa falar muito. Mas ruim no sentido de que às vezes parece que é só porque tem um famoso que apareceu, tá? Então isso serve para todo mundo. Nós temos que falar sobre saúde, tem que falar sobre saúde, tem que falar sobre saúde, tem que compartilhar, tem que perguntar para os pais, para os amigos, para os tios, para os avós, como é que estão os teus exames de screening? Já fez colonoscopia alguma vez na vida? Tua mamografia está em dia? Como é que está o preventivo do colo uterino? Vamos fazer o diagnóstico. Meninas, homens que estão aqui, que tenham filhas, vacina contra o HPV, está no SUS.
tá? E tem indicação para menino também, tá? O HPV não causa só o câncer de colo uterino. O HPV causa o câncer de pênis, causa o câncer de canal anal e tem até o HPV causando câncer de garganta, tá? Então, por favor, vamos ficar atentos e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre saúde, tá? Vamos espalhar essa notícia para todo mundo, tá? Doutor, sinto muitas dores no braço. Será que os nódulos, não consigo nem colocar uma blusa? A Rosa colocando. Não sei, Rosa, por que tu tem as dores, mas lamento bastante saber sobre isso. Conversa com o teu médico, porque independente da doença que tu tenha e de onde ela esteja, vocês não precisam sentir dor. Tem que tratar a dor. Tratar a dor é fundamental. Não importa o motivo da dor. Pode ser pelo câncer, pode ser dor muscular, pode ser dor, sei lá, por fibromialgia, pode ser uma dor pós-operatória. As pessoas não podem sentir dor, tá? E nós temos muitas opções de tratamento, de medicações para realmente tirar a dor. Tá? A Irle colocando que gosta muito da minha sinceridade. Eu tenho que ser sincero com vocês, para mim isso é respeito, não é sinceridade. Eu vim aqui e ficar falando palavras bonitinhas e dizer que tudo vai ficar bem, eu não vejo o quanto que eu vou estar ajudando. Tá? E o mínimo que eu devo aos meus pacientes, eu tenho uma postura aqui, como se todos vocês fossem meus pacientes, claro que com as limitações do que eu posso falar, mas a minha postura no sentido de ser ético, de ser verdadeiro, de ser leal, tá? Porque a gente tem que ser leal com as pessoas. Tá? Isso é fundamental. E como a Thaís coloca, eu sou muito responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável por tudo o que eu falo. Eu tenho que cuidar muito o que eu coloco aqui. Tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão vigiando, buscando uma palavra mal colocada para já vir reclamar, para fazer um monte de coisa. Sem contar que eu colocando alguma coisa, talvez não tão correta, posso acabar induzindo vocês a ter um cuidado errado com a sua saúde. Então, por isso que eu tenho que ter muito respeito e muito cuidado com o que eu estou falando. A Anne colocando o que eu falo sobre o tumor da granulosa no ovário. O tumor de células da granulosa no ovário é um tumor de ovário, mas que ele se comporta completamente diferente com o tumor que a gente normalmente fala, né, de câncer de ovário, que é o adenocarcinoma. Tá? O tumor das células da granulosa são das células que dão origem aos óvulos. Tá? É a parte que a gente chama, né, germinativa. Então ele é um tumor um pouco diferente, inclusive com um tratamento diferente. As quimioterapias que a gente utiliza são diferentes. Ele se parece mais com o câncer de testículo. Tá? Ele seria o correspondente na mulher do câncer de testículo do homem. Doutor, que tipo de câncer é linfoma? É linfoma. Desculpa pela brincadeira, mas as células que dão origem ao linfoma são as células do tecido linfóide, que é o tecido, né, de defesa do organismo. Tá? Linfoma, sim, vocês vão me ver falar bem pouco aqui, linfoma e leucemia, porque não é minha área de trabalho. Tá? Leucemia, linfomas, mieloma, fica com o hematologista, geralmente. Tem um oncologista que faz, sim, tem um oncologista que faz, mas eu acabo deixando com o hemato, tá? Eu acho que a gente já tem tanta coisa para se focar nos tumores sólidos, que a gente chama, tá? Então eu deixo os tumores do sangue e dessa parte, né, de sistema de defesa com o hemato. Tenho essa dúvida. As 3 vezes que fiz cirurgia fiz a quimio, tive recidivas. Como eu expliquei antes, né, a gente faz a quimioterapia com o intuito da doença não voltar, para diminuir a chance dela voltar. Mas a gente nunca vai ter 100% de certeza que ela não vai voltar. Tá? Então, sempre é um risco. E a outra questão bem importante, tá? Talvez não seja uma coisa tão legal assim de escutar, mas sempre voltou a segunda, voltou a terceira, voltou uma quarta, sempre vai aumentando a chance da doença voltar. Tá? A gente tem que ter essa consciência. Mas não significa que vai voltar também. Tá? Então, tem que cuidar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente faz os tratamentos, a gente diminui a chance da doença voltar e vai acompanhando. E vamos vivendo.
Não dá pra gente viver dominado pelo medo da doença voltar, pelo medo do que vai acontecer, porque daqui a pouco nada disso acontece e a gente não viveu, porque a gente ficou estagnado no medo. Tá? Cuidado com isso, pessoal. Se a live vai ficar salva lá no YouTube só, tá? Não vou colocar no Instagram. As lives todas a partir de agora vão estar sempre só lá no YouTube, tá? É comum plaquetas altas fazendo quimioterapia? Pode acontecer, tá? A gente chama de plaquetose, isso não existe comum ou incomum, é algo que pode acontecer. Tô cansando, pessoal, tô batendo 1 hora aqui, eu já começo a sentir realmente, eu já sei bem quando tá chegando 1 hora porque vai faltando fôlego. Muitas perguntas, né? Fale um pouco sobre o pós-tratamento. Eu acho que é um bom tempo a gente encerrar a conversa agora. O pós-tratamento é o que a gente chama de período de follow-up ou de acompanhamento, em que a gente vai fazer consultas médicas e exames. E esses exames podem tanto ser exames de sangue como exames de imagem ou até mesmo os dois, de uma forma periódica, no intuito de avaliar, no primeiro momento, efeitos adversos daquele tratamento, né, como é que ficou do tratamento, mas também possíveis recidivas da doença, então retornos da doença, e até mesmo prevenir diagnóstico de outros cânceres. Tá? Tudo isso pode acontecer e é para isso que serve o acompanhamento. Nos primeiros anos esse acompanhamento acaba sendo mais frequente, né? Normalmente em períodos mais curtos, e conforme o tempo vai passando, esse acompanhamento vai ficando mais espaçado. Inclusive, né, em relação aos exames de sangue e aos exames de imagem. Conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo menos. Por quê, doutor? A gente vai fazendo menos porque a chance da doença voltar ela é muito maior no início do que depois. Não é que vai zerar depois, nunca vai zerar. Mas o principal período que a gente tem que tomar é o primeiro e segundo ano após o término do tratamento. Tá bem, pessoal? Eu sei que ficaram muitas perguntas para trás. Infelizmente eu vou ter que encerrar por aqui, eu já estou ficando quase sem voz. Agradeço muito a participação de todos, foi muito legal. Para quem é novo aqui, acabou chegando um bom número de pessoas novas. Toda quarta-feira tem live, nesse horário das 8 horas. Geralmente eu trago um convidado, tá? Mas hoje eu acabei entrando sozinho. E essas entradas sozinhas, para responder dúvidas de vocês, elas podem acontecer a qualquer momento. Tá? Então, às vezes, sexta de tarde, sábado de manhã já aconteceu. Sento aqui, abro e venho bater um papo com vocês. Então, fiquem atentos, marquem a página nos favoritos, colocam para ser avisado sempre que eu postar alguma coisa ou entrar em lives, porque é bem frequente de eu entrar aqui para fazer esses bate-papos, normalmente de 1 hora, né? Ou com convidados ou sozinho, respondendo as perguntas. Um beijo no coração de todos vocês e a gente vai conversando por aqui. Tchau, tchau. Boa noite.